Olá, hoje 27 de setembro, sexta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Léxio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 11. É uma das palavras em que mais nós percebemos a sabedoria que o Senhor quer nos conceder. É a palavra que fala do tempo. Eu vou ler alguns versículos para nós refletirmos no dia de hoje. A palavra começa dizendo: tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupasse. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Então perceba, existe um tempo oportuno para tudo na vida. Existe o tempo oportuno de plantar, de se esforçar, de se dedicar, de se gastar, de cansar o corpo, de cansar a mente, de gastar-se por todas as missões e atribuições que o Senhor nos confiou, de plantar o nosso trabalho na nossa vida, na vida da nossa família, na vida daqueles que o Senhor colocou como missão na nossa vida. A nossa comunidade, a paróquia, o grupo de oração, a circunstância que a gente está inserido. É tempo de plantar, de fazer aquilo que tem que ser feito. E chegará o tempo oportuno da colheita. Lembrando que ele fala aqui na palavra, tempo de plantar e tempo de colher a planta, ou seja, o plantio é incerto. A gente tem a capacidade de escolher o que a gente quer plantar. Se a gente plantar trabalho, a gente vai colher resultado, porque o trabalho paga. A dedicação paga, o comprometimento paga. Se a gente plantar preguiça, a gente vai colher ociosidade. Perdão. A gente vai colher resultados estéreis, porque Deus abençoa quem trabalha, quem se dedica, quem se compromete, e é a colheita certa. O plantio é incerto, mas a colheita é certa. A gente vai colher aquilo que a gente plantar. Se a gente planta amor, compreensão, a gente vai colher amor. No tempo oportuno, certa feita, o herdeiro de um império foi tomar posse como imperador. E ele ganhou o livro de um sábio e disse: quando você passar por um momento muito difícil no seu governo como imperador, abra a página 1. E também quando você passar por um momento de muita felicidade, muita alegria no seu império, abra a página 2. Esse livro só contém 2 páginas. E uma vez o imperador passando por um momento muito difícil, o povo passando fome, uma seca,
ele com muito poucas soluções, não tinha alternativas, muito aperreado, angustiado, porque queria fazer bem para o seu povo e não sabia como. E ele abriu a página 1, lembrando do conselho do sábio. E na página 1 estava escrito: isto vai passar. E passou. O imperador, no tempo oportuno, encontrou a solução e o povo voltou a viver bem. De modo que chegou um tempo de muita felicidade, muita alegria. O imperador começou a colher frutos na sua família, os seus filhos, o povo feliz. Perdão. E ele lembrou do conselho do sábio e abriu o livro na página 2. E a página 2 tinha escrito: isto também vai passar. O tempo é um tesouro que escorre pelas nossas mãos. E devemos pedir ao Espírito Santo a sabedoria divina, não a sabedoria dos livros, mas essa sabedoria que é própria do Espírito Santo, para nós aprendermos a enxergar o tempo oportuno de falar e o tempo oportuno de calar, o tempo oportuno de trabalhar e o tempo oportuno de descansar, o tempo oportuno de chorar, porque nós vamos sofrer. O sofrimento sempre estará presente na nossa vida, mas também o tempo de sorrir, da gente viver a virtude da alegria, que é essa abertura para Deus, essa abertura para a criação, essa abertura para o outro. Quando a gente olha para o outro com abertura, a gente naturalmente sorri, porque fomos feitos para isso, para nos sairmos do nosso lugar e servirmos a quem está perto de nós, ao nosso próximo. Então peçamos a Deus essa graça, a graça de enxergar o tempo oportuno para cada momento na nossa vida, a graça de entender que o tempo é um tesouro que está nas nossas mãos, mas ele está escorrendo o tempo todo. Então tudo que a gente tem é o agora, para fazer o que tem que ser feito, com presença, com diligência, com dedicação e com comprometimento. Acordou, está vivo, se apresente para a vida, se apresente para Deus e dê o seu melhor. Não reclame das suas circunstâncias, se apresente e dê o seu melhor. Não se explique por causa das suas fraquezas, das suas limitações. Se apresente e dê o seu melhor. E com certeza a colheita de tudo que você plantar vai ser as graças que Deus tem reservado para você, para aquele homem, para aquela mulher que Deus sonhou que você fosse quando te criou. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22, e é a palavra que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? E eles vão respondendo. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: o Cristo de Deus. E Jesus proíbe eles de falarem abertamente quem é Jesus. Mas no fim ele diz, no versículo 22, ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus não se poupou. Deus Pai não se poupou porque não poupou o seu Filho. Deus não poupou Jesus, Deus não poupou São José, Deus não poupou Nossa Senhora Santa Maria, porque Deus haveria de nos poupar, de passar pela sexta-feira da paixão, de passar por esse vale de lágrimas, de passar por essa vida peregrina com pequenos e grandes padecimentos, se o próprio Deus não poupou a si, não poupou a mãe de Deus, a mãe de Jesus, não poupou o Pai de Jesus, haveria de nos poupar? E muitas vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente se lamenta, a gente cultiva um espírito de lamentação e murmúrio porque a gente quer ser poupado por Deus. Mas Deus é um Pai que nos ama, e um Pai que ama é diligente em não poupar o seu filho de se frustrar, de se decepcionar, porque são as frustrações e as decepções bem vividas que tornam a gente forte. É a abertura para a vida com tudo que ela tem que torna a gente maduro,
que faz a gente ficar de pé diante da cruz, que faz a gente não ter um ojeriza ao sofrimento, mas quando o sofrimento bate na nossa porta, seja um grande ou um pequeno, a gente não foge dele como o diabo foge da cruz. A gente abraça, acolhe e aprende a sofrer com fé, com caridade e com esperança. A gente vive uma ascese, uma elevação, e é isso que Deus quer para cada um de nós. Portanto, peçamos ao Espírito Santo também essa graça, de não querer se poupar, de não contar as moedinhas para viver aquilo que Deus tem reservado para nós. A alegria, a conquista, os momentos de felicidade, de sorrir, mas também os sofrimentos, os pequenos e grandes padecimentos, o tempo de chorar, porque tudo isso faz parte da vida e é muito bom existir. Essa vontade generosa que quis a nossa existência, quer a nossa elevação, quer o nosso desenvolvimento, quer o nosso fortalecimento, e está nas nossas mãos. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de sermos protagonistas, cuja história e biografia é escrita por nosso Senhor, autor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.